Olá, hoje vou falar-vos sobre os métodos contraceptivos. Nesta primeira parte vou abordar a pílula, o preservativo feminino e masculino e o dispositivo e o sistema intrauterinos. Começando pela pílula. O que é? A pílula é um método contraceptivo de utilização diária. Tem uma eficácia de 99%, desde que tomada corretamente. Existem vários tipos de pílulas, que diferem no tipo de hormonas, na quantidade e no regime de administração. No caso da pílula combinada, esta contém hormonas sintéticas semelhantes às que são produzidas pelos ovários das mulheres, o estrogênio e a progesterona. E como é que funciona? A pílula inibe a ovulação, isto é, a libertação do óvulo por parte do ovário. Desta forma, não é possível haver fecundação do mesmo e a mulher não engravida. A pílula é tomada diariamente durante 21 ou 28 dias, dependendo do tipo de pílula. O primeiro comprimido é tomado no primeiro dia do ciclo, ou seja, no primeiro dia da menstruação. Enquanto à posologia da pílula de 21 dias. A mulher deve tomar a pílula todos os dias à mesma hora durante 21 dias. Após estes 21 dias, ocorre uma semana de intervalo de 7 dias, durante a qual aparecerá a hemorragia de privação, ou seja, a menstruação. No 8º dia é iniciado um novo ciclo de 21 dias. E no caso da posologia da pílula de 28 dias? Neste caso, cada blister contém 24 comprimidos com hormonas e mais 4 comprimidos placebo. A mulher deve tomar a pílula todos os dias à mesma hora durante 24 dias, seguida de mais 4 dias a tomar os comprimidos placebo, também à mesma hora. A hemorragia de privação ocorrerá entre os dias 24 e 28, ou seja, durante a toma dos comprimidos placebo. O novo ciclo deverá começar com a toma da pílula a ser reiniciada após a toma dos comprimidos placebo. É importante tomar a pílula todos os dias à mesma hora, como já referi, e não esquecer nenhuma toma, já que a sua eficácia não está garantida em caso de esquecimento. E como é que se deve iniciar a utilização da pílula combinada? Temos aqui esta tabela. Esta tabela explica em que momento se deve começar a tomar a pílula. Deve ser utilizado um método de barreira, por exemplo, o preservativo, nos primeiros 7 dias do primeiro ciclo, caso seja a primeira vez que são utilizados contraceptivos hormonais, ou se até esse momento eram utilizados contraceptivos apenas com progestativo. Voltando aqui, quais são as vantagens da pílula? Para além do elevado grau de segurança na prevenção da gravidez, que já vimos que é de 99%, a pílula apresenta as seguintes vantagens: não interfere na relação sexual, pode regularizar os ciclos menstruais, melhora a tensão pré-menstrual e a dismenorreia, ou seja, as dores menstruais, não afeta a fertilidade, diminui o risco de doença inflamatória pélvica, reduz em 50% o risco de cancro do ovário e do endométrio e diminui a incidência de quistos funcionais do ovário e a doença poliquística. Como desvantagens, algumas mulheres têm dificuldade em fazer a toma diária e regular da pílula e não protege contra as DSTs, ou seja, as doenças sexualmente transmissíveis. Importante lembrar: em caso de vômitos ou diarreia, a eficácia da pílula pode diminuir. Neste caso, a mulher deve consultar sempre o seu médico. É importante tomar a pílula diariamente à mesma hora para manter a sua eficácia. A pílula pode não ser recomendada a mulheres que apresentem, por exemplo, cardiopatias, que são doenças que afetam o coração, alterações na circulação sanguínea ou na coagulação, hipertensão arterial, doenças do fígado ou diabetes com complicações vasculares. Também não é recomendada a mulheres fumadoras com idade superior a 35 anos e com excesso de peso, ou com alterações dos níveis de colesterol. E o que é que acontece em caso de esquecimento? Se passaram menos de 12 horas, a pílula esquecida deve ser tomada imediatamente e a toma diária normal deve prosseguir até se terminar a caixa. Neste caso, a eficácia não diminui. Caso já tenham passado mais de 12 horas, a eficácia contraceptiva pode ter diminuído. Neste caso, a mulher deve ler o folheto informativo que se encontra na embalagem do seu contraceptivo e seguir as instruções. Se tiver dúvidas, deve consultar o seu médico. Existe também a pílula contraceptiva composta apenas por progestativo, sem estrogénios, que é indicada para mulheres que não podem ou não devem tomar estrogênio, nomeadamente quando estão a amamentar, e também é adequada para as mulheres fumadoras com idade superior a 35 anos e mulheres com enxaquecas. Passamos aos preservativos, começando pelo preservativo feminino. O que é? O preservativo feminino, ou interno, tem a forma de um tubo. É feito à base de nitrilo, que é uma substância semelhante ao látex, e tem um anel em cada uma das extremidades. É colocado no interior da vagina e pode ser inserido até 8 horas antes da relação sexual. Não deve ser utilizado em simultâneo com o preservativo masculino, ou externo. Isto porque o atrito causado pelos dois preservativos poderá fazer com que estes se rompam mais facilmente.
Depois da ejaculação, o preservativo retém o esperma, prevenindo o contacto com o útero e evitando a gravidez. O preservativo feminino protege contra as DSTs. Como é que funciona? A mulher deve ler o folheto informativo que se encontra na embalagem do seu contraceptivo e seguir as instruções. Se tiver dúvidas, deve consultar o seu médico. Se usado corretamente, é um método seguro. Estima-se que possam ocorrer 10 gravidezes por cada ano em 100 mulheres. Quais as vantagens? Previne contra as doenças sexualmente transmissíveis, a ausência de efeitos secundários ou contraindicações graves, não necessita de supervisão médica e é um método cuja utilização depende da mulher. Contudo, apresenta as seguintes desvantagens: dificuldade de aprendizagem da técnica correta de inserção, é mais dispendioso que o preservativo masculino, não pode ser usado em associação com o preservativo masculino, como já vimos, o anel interior pode causar desconforto durante o coito e não pode ser usado em casos de anomalias na vagina. E enquanto ao preservativo masculino, o que é? O preservativo é um método contraceptivo mecânico, fabricado em látex ou em poliuretano e outros plásticos. É pré-lubrificado e vem enrolado numa embalagem, devendo ser colocado no pênis ereto antes de qualquer contacto genital. O preservativo atua como barreira, impedindo que os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, entrem na vagina e atinjam o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, fecundando e dando origem a uma gravidez. Portanto, o preservativo evita que isto aconteça. Para além dessa função, também é fundamental na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Como é que funciona? Para que o preservativo atue de uma forma eficaz, deverá ser colocado corretamente, como se vê nas figuras, desde o início da relação sexual, com o pênis em ereção e antes de qualquer contacto genital. Deverá ser retirado logo após a ejaculação, ainda com o pênis em ereção, para evitar que fique retido na vagina ou que derrame esperma e haja risco de gravidez e transmissão de agentes infecciosos. Após a utilização do preservativo, deverá dar-se um nó na sua abertura e em seguida deve ser colocado no lixo. O preservativo pode e deve ser utilizado em simultâneo com outro método contraceptivo, como por exemplo a pílula, o DIU, o implante, etc., designando-se este método por dupla proteção. Apesar de não haver uma situação comum, apesar de não ser uma situação comum, existem pessoas que fazem alergia ao látex, ou então ao lubrificante dos preservativos, e neste caso o melhor será adquirir preservativos de poliuretano. Um aspecto importante: cada preservativo só pode ser usado uma vez e a eficácia deste método depende da sua utilização correta e sistemática. Estima-se que possam ocorrer 5 a 10 gravidezes por ano em cada 100 mulheres. Quais as vantagens? Não necessita de acompanhamento médico, previne as DSTs, pode contribuir para minorar situações de ejaculação precoce e ausência de efeitos secundários graves ou contraindicações. Como desvantagens, podem surgir reações alérgicas ao látex natural, como já vimos, mas existem preservativos de látex sintético e de poliuretano. Agora, falando do dispositivo intrauterino e do sistema intrauterino. O que é? É um pequeno dispositivo, normalmente em forma de T, que é introduzido na cavidade uterina por um profissional de saúde. Tem uma longa duração de ação, pode variar entre 5 e 7 anos. Pode ser hormonal, e neste caso é conhecido por sistema intrauterino, ou SIU. A hormona que contém é um progestativo semelhante à progesterona produzida pelo ovário. Esta hormona provoca o espessamento do muco cervical, impedindo a passagem dos espermatozoides. E por outro lado também altera o endométrio, que é a parede do útero, impedindo a fixação do ovo. Ou então pode também ser não hormonal, e neste caso é conhecido por dispositivo intrauterino, ou DIU. O DIU contém cobre, razão pela qual se desencadeia uma resposta inflamatória que impede a entrada dos espermatozoides no útero, e também altera o endométrio, que é a parede do útero, impedindo a fixação do ovo. Como é que funciona? A colocação e remoção do DIU e do SIU deve ser feita unicamente por profissionais de saúde especializados. Deve ser efetuada uma avaliação num período de 3 meses após a inserção e posteriormente uma vez por ano ou com maior frequência se for clinicamente indicado. É um procedimento simples, pelo que não é necessária anestesia. O nível de eficácia do DIU e do SIU é muito elevado, cerca de 99%. E enquanto a vantagens e desvantagens? Como vantagens, é cómodo e discreto, a mulher é a única pessoa que sabe que o está a utilizar, não diminui a fertilidade, ou seja, não faz com que seja mais difícil engravidar quando é retirado, não perde a eficácia em situações de vômitos e diarreia, ao contrário da pílula. Com o DIU e o SIU não são necessárias precauções adicionais nestas situações. É um contraceptivo reversível de longa duração, pelo que se coloca como alternativa à esterilização definitiva, não interfere com as relações sexuais e apresenta proteção contínua contra a gravidez indesejada, quando usado de acordo com as instruções recomendadas.
Como desvantagens, o DIU e o SIU não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis e pode causar dor ou desconforto na colocação e remoção. E também irregularidades do ciclo, ou seja, a mulher pode ter menstruações mais ou menos abundantes e mais ou menos duradouras. Além disso, existe um aumento do risco de doença inflamatória pélvica e de gravidez ectópica. Por agora vamos ficar por aqui, mas não percam a segunda parte do vídeo sobre o implante, o adesivo, o anel vaginal, diafragma, entre outros. Muito obrigada por terem assistido e se quiserem deixem as vossas críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários.